Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Há o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vida debaixo do sol, a sabedoria de Deus no livro de Eclesiastes. Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para podermos louvar o nome do Senhor, podendo engrandecê-lo e agradecê-lo, né? Também graça e paz a todos os irmãos que estão acompanhando pela internet. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, hoje nós chegamos aí, né, na última mensagem desse ano, no livro do Eclesiastes. Provavelmente vamos continuar aí ano que vem até o 12, né? Se os irmãos assim acharem, né, que está bom, eu acredito, para mim tá, amém? Então, hoje nós chegamos aí no último dia, que semana que vem vai ser um culto mais voltado, né? Falarmos sobre o Natal, sobre o nascimento do nosso Salvador. E hoje nós chegamos no capítulo 8. E deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal, e ao mesmo tempo eu quero que você responda sinceramente com você mesmo. A pergunta é se você já alguma vez se deparou consigo mesmo e perguntou por que será que às vezes, ou na maioria das vezes, fazer o bem, ou apenas tentar o bem, parece que não compensa. Você já se fez essa pergunta? Ou ainda mais, você já pensou, ou até mesmo se indagou, ou até mesmo indagou o próprio Deus, porque parece que aqueles que só desobedecem, aqueles que fazem tudo contrário a Deus, aqueles que fazem contrário à palavra de Deus, parece ter uma vida melhor do que aquele que pelo menos tenta seguir a palavra. Você já pensou nisso? Seja sincero consigo mesmo. Ou você já se fez a pergunta, ou afirmou ela para si mesmo, que ser crente, buscar a fidelidade, a piedade, a obediência, parece não compensar. Você já perguntou a si mesmo isso? Você já pensou sobre isso? Se você já pensou, se você já respondeu para si mesmo, dizendo: eu sou um que já pensei isso, eu sou um que já me indaguei e já perguntei até para Deus, eu quero dizer para você, bem-vindo ao time, porque eu também já me perguntei isso. E nesse time também temos o pregador, o autor do Eclesiastes. Parece que quanto mais o tempo passa, mais os valores morais, valores éticos, parece que quanto mais o tempo passa, cada vez mais os valores têm se invertido, não é verdade? Parece que aquilo que antes era algo até mesmo assustador, hoje é tratado como uma normalidade.
E parece que isso é certo e, na verdade, nós somos os errados. E aí nós olhamos para isso e nós falamos, parece que não é compensativo obedecer. Quanto mais nós vemos os corruptos sendo privilegiados, né? Aliás, a turma briga por não privilégio nenhum tipo de privilégio, e o próprio nome leva fora o privilegiado, né? Eles estão lá debatendo para ninguém ter nenhum tipo de privilégio, e eles mesmos são privilegiados. Então nós vemos essas pessoas sendo privilegiadas, e os trabalhadores sendo cada vez mais sugados, né, por um sistema, e aí nós olhamos e vemos essas coisas. E quando nós paramos muito para pensar nisso, nós corremos o risco, então. Corremos o risco de acharmos que a desobediência, que a impiedade, que a injustiça compensa. Porque os valores cada vez mais têm se invertido e nós não vemos as coisas acontecerem com essas pessoas. Então isso faz nos lembrar da máxima de Rui Barbosa, que certa feita ele disse, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, e rir-se da honra, e ter vergonha de ser honesto. Fala a verdade, isso foi dito há muito tempo atrás, e parece atualíssimo, né? Parece que é vergonhoso ser honesto. Parece que a gente desanima de seguir a virtude. Então é sobre isso que esse pregador também nos mostra no capítulo 8, que é o que nós vamos meditar nessa noite, os valores inversos debaixo do sol. Debaixo do sol a tendência é essa, é cada vez mais ver os valores éticos, morais, sociais, sendo invertido cada vez mais e com mais intensidade. Debaixo do sol nós vamos ver isso acontecendo. Então eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 8, versículo 9 ao 17. Aí sentado mesmo, abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9 ao 17. Que diz assim: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, apenas para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos. Na cidade onde fizeram o bem, também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio, que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa noite que o Senhor nos dá aqui, para sermos discipulados pelo Senhor através da tua palavra, Deus. Pai, fala conosco, tenha misericórdia de nós. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. O pregador continua a sua investigação, a sua busca de propósito, ele continua a sua toada investigativa, nessa perspectiva dessa vida debaixo do sol. E então ele observa no capítulo 8, dizendo, olha, tudo isto vi quando eu me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro, só para arruiná-lo, em algumas traduções. Nessa vai dizer, para arruiná-lo. Então, em mais uma de sua conclusão, que essa vida debaixo do sol, essa vida sem Deus, essa vida sem uma perspectiva eterna, ele chega a uma conclusão, ele conclui que depois de observar, é que as pessoas se agridem mutuamente umas às outras, apenas para ter domínio, exercer domínio sobre o outro, e assim arruiná-lo cada vez mais, para fazer alguma forma de tirar vantagem do próximo. Ele chega a uma conclusão que o homem agora, ele quer apenas sugar ao máximo o outro, dominar o outro e tirar proveito do outro da forma que puder. Então, o que ele conclui das atitudes humanas debaixo do sol é que há uma crueldade no homem. E isso nós sabemos que vem também pelo pecado herdado de Adão. Mas nessa vida de quem se vive apenas numa perspectiva debaixo do sol, o homem vive para isso, para acumular, para reter para si, para conquistar, e não importa o que ele tenha que fazer, não importa se ele tem que passar por cima do outro, não importa se ele tem que dominar, não importa seja lá o que for, ele vive para esse propósito. E o autor então começa narrando essa inversão de valores, que nós vivemos e vemos e até fazemos de uma forma produzida por nós mesmos, que é pelo reconhecimento. O autor diz, olha, assim também vi perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que aqueles que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. As pessoas dão valor, na verdade, para aqueles que são desobedientes. É isso que o autor, ele está falando, o Eclesiastes está nos dizendo que muitas vezes as pessoas dão honra para pessoas erradas. Que muitas vezes as pessoas seguem pessoas que não deveriam seguir. Que muitas vezes as pessoas dão crédito à palavra daquele que não deveria dar. Que muitas vezes as pessoas, então, decidem, então, acompanhar pessoas que não deviam acompanhar. E esquecendo-se, então, daquela pessoa íntegra, daquela pessoa de caráter, daquela pessoa que era para ser honrada. E é isso que o pregador está dizendo. Ele está dizendo que essas pessoas não devem agir dessa forma. Aqueles que vivem de forma íntegra são esquecidos, são tratados como sem valor. E na verdade, o que acontece com todos nós é que nós temos a memória curta. E por causa disso nós fazemos essas coisas. Nós temos a memória curta. Pessoas que se doam uma a outra, pessoas que você leva em casa, dá o que comer, cuida, apacenta, sabe? Cuida com carinho. E quando você menos espera, essas pessoas estão dando ouvidos às pessoas erradas, estão honrando pessoas que na verdade não têm nada para honrar, estão acompanhando pessoas que não devem ser acompanhadas. E muitas vezes nós invertemos esses valores, o valor do reconhecimento, porque nós temos a memória curta, esquecemos das coisas que são feitas, esquecemos das coisas que são feitas com integridade. É só ver isso nas eleições.
É fácil ver isso. Nas eleições você vê essas mesmas pessoas indignas, corruptas, sendo eleitas de 4 em 4 anos. Sabe o que é isso? Nós temos a memória curta. Só nós vemos isso, acontece sempre. Mas o autor continua nos mostrando que nos tenta, então, influenciar a invertermos o valor. Nós vivemos uma crise sistêmica. Nós vivemos uma crise sistêmica mundial, não só no Brasil. Nós vivemos uma falta de referência. O autor diz, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Você não vê a sentença das pessoas, você não vê o resultado, parece então que o crime compensa. Parece que fazer as coisas erradas compensa. O pregador diz que a impunidade faz brotar, então, no coração do homem o desejo de cada vez mais fazer o que é errado. As pessoas são influenciadas por isso. A Bíblia está dizendo, o coração dos filhos dos homens está inteiramente, então, disposto a praticar o mal, porque não se executa logo a sentença. Nós vemos isso constantemente. A demora dos tribunais em julgar, e quando julgam poderosos, os poderosos se safam. E nós olhamos e falamos, mas que absurdo, como pode um negócio desse? Isso incentiva cada vez mais a criminalidade e a desvalorização com a verdade absoluta da palavra de Deus. Nós falamos, não está certo isso. Nós vemos uma corja de pessoas que eram, na verdade, para estar presa diante de tanto desvio de dinheiro, e você vê esses problemas, esses processos sendo engavetados, e nada acontece. Essa é a crise que o Eclesiastes está nos dizendo. Essa é a crise que o pregador está nos dizendo. Nós vivemos essa crise sistêmica, mas o mais perigoso a nós, filhos de Deus, conhecedores dessa palavra, que tenta nos influenciar, é quando nós então perdemos o foco dos valores acima do sol. Quando nós vivemos e olhamos essas coisas acontecerem apenas numa perspectiva debaixo do sol, isso rouba de nós o nosso foco, e aqueles valores eternos, aqueles valores absolutos, aqueles valores acima do sol, começam a ficar embaçado cada vez mais diante de nós. O Eclesiastes diz, há uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Há uma coisa que não tem sentido. Ele está olhando, ele está observando os perversos e os justos, e ele olhou, se deparou com o resultado, ele fala, não tem sentido um negócio desse. O que não tem sentido? Não tem sentido nesta vida. Justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos. Não tem sentido, e porque os perversos são tratados como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Isso é um absurdo. Nós olhamos para isso e dizemos, é um absurdo isso. Não é certo. Não é justo. Como que isso pode acontecer? E eu aqui, eu preciso confessar o meu pecado para vocês. Eu preciso expor a minha fraqueza. Porque eu já passei por essa crise e passo por essa crise do Eclesiastes aqui. Assim como ele disse, eu também vejo as coisas e penso muitas vezes, e isso não faz sentido. Isso é um absurdo. Eu preciso confessar aqui a minha fraqueza, o meu pecado.
Eu tenho a mesma crise desse pregador. Quando nós apanhamos da vida enquanto gente que nós julgamos e olhamos pelos frutos e falamos, não, esse não. E é que nós não dizemos de ser melhores do que os outros, não, é que nós comparamos quando vemos bandidos corruptos vivendo no luxo e trabalhadores vivendo na miséria. Nós olhamos e falamos, isso é um absurdo. Quando vemos pessoas passando por privações e vemos milhões de reais sendo desviados para bolsos dos ricos, nós dizemos, isso é um absurdo. Isso não faz sentido algum. Há mais uma coisa que não faz sentido nesse mundo. Mas a Bíblia nos mostra que nós, então, não sei você, talvez seja só eu que tenho essa crise, mas eu me consolo também, porque a Bíblia me mostra que eu não estou sozinho com o Eclesiastes. Tem mais gente na Bíblia, se fôssemos citar aqui, várias pessoas, olhando e dizendo, só eu fiquei. Nós vemos o profeta dizendo, será que o Senhor é tão puro de olhos que não pode enxergar as perversidades que os ímpios fazem sobre nós justos? Será que o Senhor não vê isso? Mas nós temos também o salmista dizendo, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. E ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã sou castigado. É a mesma crise. É a mesma crise do pregador, é a mesma crise que eu tenho de ver as coisas e falar, não é normal isso. É a mesma crise. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo para Deus que o crime parece compensar, que a desobediência parece compensar então. E eu não sei se eu sou o único aqui, mas eu já passei por essas crises. E passo a crise de sentir decepcionado com a justiça, a crise de se sentir decepcionado com os homens, a crise de sentir decepcionado com Deus. Nós só não temos coragem de verbalizar isso, mas nós pensamos. Ou será que sou só eu? Nós só não temos coragem de verbalizar, mas nós pensamos isso. Nós passamos por essa crise. Então a pergunta para nós hoje, como nós podemos lidar com essa crise de decepção, com essa crise do Tribunal de Justiça, com essa crise desses corruptos, com essa crise que nós vemos sistêmica, ou com essa crise quando nós perguntamos para Deus, Deus, o que está acontecendo? Como nós podemos lidar com isso? Vendo isso diariamente, o salmista, parece que ele diz assim, eu abro a janela, todo dia vem sobre mim coisas ruins, o ímpio prospera, o ímpio enriquece, como que pode um negócio desse? E a Bíblia é maravilhosa, porque ela não faz questão de esconder a fraqueza dos homens, ela não faz questão de esconder a limitação do homem. Ela é maravilhosa, que ao mesmo tempo que ela mostra a fraqueza do homem, ela nos mostra um ser perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como então nós podemos lidar com essa crise de decepção? Esse mesmo autor vivendo nessa crise, vendo as coisas e dizendo, não é normal esse mundo, não, tem algo absurdo nisso, eu vejo os justos sendo tratados como perversos, eu vejo os perversos sendo tratados como justo, não é normal. Mas ele mesmo nos dá a resposta, nos dizendo que nós não precisamos de muito. A primeira coisa que nós levamos para casa hoje é que nós não precisamos de muito para viver. Ele entendeu isso. Ele diz, recomendo
Recomendo, portanto, vivendo toda essa crise, vendo todas as coisas acontecerem, recomendo que vocês aproveitem a vida. Pare de se atentar com essas coisas, aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Pergunte ao Eclesiastes o que é a vida. E ele vai dizer por diversas vezes, mesmo nessa perspectiva debaixo do sol, que nós estamos incluídos aqui. O que é a vida, ó pregador? Ele dirá: a vida é assentar-se à mesa com os filhos, com a esposa, e apreciar a refeição. Isso é a vida. O que é a vida, pregador? A vida é terminar um trabalho, se jogar na poltrona descansado, e ter a satisfação do que você pôde fazer, você fez. Isso é a vida. Nós não precisamos de muito, é ver um pôr do sol e ficar extasiado com a beleza daquela visão sublime, é receber um abraço, o consolo de um amigo, é amar e ser amado. Ele vai dizer: isso é a vida. Recomendo vocês, dou um conselho a vocês, que vocês aproveitem a vida. E é lógico que nós temos que viver essa vida, aproveitar a vida, numa perspectiva acima do sol, mas nós devemos viver cada momento aqui, dentro dos princípios da palavra, entendendo que nós não precisamos de muito para viver. Nós não precisamos de muito para viver. Meus irmãos, o que ele está nos dizendo, se nós formos ler todo o texto, ele está nos dizendo que a verdadeira alegria vem de Deus, e não vem de acumular coisas, não vem de conquistar coisas, mas vem de Deus. E quando nós vivemos essa vida apenas numa perspectiva, olhando para essas coisas que acontecem com os perversos, acontecem com os desobedientes, nós nos frustramos, porque nós condicionamos a nossa alegria na mesma forma deles viverem. Mas o Eclesiastes está nos dizendo que a verdadeira alegria está em Deus, não em possuir coisas, não em conquistar coisas, não em ter cada vez mais. A verdadeira alegria está em Deus. Se nós nos decepcionamos com Deus, muitas vezes sem verbalizar, é porque nós condicionamos a nossa alegria em algo, em tudo, menos em Deus. Menos em Deus. Mas nós sabemos que a verdadeira alegria está em Deus. O salmista diz também: tu me deste alegria maior do que aqueles que têm fartas colheitas de cereais, de vinho novo. Tu me deste alegria maior, superabundou. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. A verdadeira alegria está no Senhor. O injusto, o ímpio, não tem esse sono de paz, não tem esse sono de descanso. O ganancioso não tem esse sono de descanso. O ambicioso, ganancioso, não tem esse sono de deitar e dormir, pois somente o Senhor nos guarda em segurança. Mas a segunda coisa que nós levamos então para casa é: caminhe na história com os olhos acima do sol. Viva essa grande história que Deus nos colocou, sendo personagens nessa história, vivendo essa história, caminhando nessa história, mas entendendo que a nossa morada não é aqui, entendendo que nós vivemos uma vida na perspectiva de Deus. Ele diz: mas ainda que alguém peque 6 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Você pode dizer um amém? Aqueles que temem a Deus terminarão em uma situação melhor.
O Eclesiastes está nessa crise de ver essas coisas acontecerem, assim como nós estamos, mas ele para. E ele fala, olha, agora pode até ser que esteja assim, mas eu sei que aqueles que temem, aqueles que reverenciam, aqueles que desejam, aqueles que amam a Deus, esses terminarão melhor. O pregador diz, pode até parecer que o crime compensa, que a desobediência compensa, pode até parecer, mas não é verdade. Não é verdade. Os ímpios não são logo castigados, os desobedientes não são logo castigados, mas isso não é sinal que não serão castigados. Eles apenas não são logo. É o que diz a Bíblia. Lembra o que diz a Bíblia? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. E a tempestade não se forma logo de imediato, não é verdade? Ela aparece lá longe e vem tomando tempo, vem escurecendo, vem relampeando, vem ventando até então que desaba. É isso que quer dizer. Você semeia vento, isso não é sinal que na hora vai vir tempestade, mas uma hora tudo se desaba, tudo se desaba. O Eclesiastes não tem dúvida de que os opressores têm uma vida boa, eles têm uma vida boa. Ele está dizendo, olha, os perversos são tratados como justos. Isso não é dúvida, nem para eles, nem para nós. No entanto, o justo juiz, um dia, há de julgar tudo e todas as coisas. É isso. Caminhar na história, olhando, vivendo na perspectiva acima do sol, é saber que mesmo aqui que pareça, que aconteça, que haja impunidade, um dia o justo juiz há de julgar todas as coisas. Aí você pode me dizer, nossa pastor, então você é uma pessoa perfeita. Não, longe disso, eu sou o pior, eu acho. Longe disso. A diferença é que eu e você transferimos então as nossas imperfeições para a perfeição de Cristo Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e agora então nós vivemos uma nova vida, uma nova maneira de viver. É isso que nos salva. Não é porque somos perfeitos, porque não tem ninguém perfeito aqui. O que nos salva é a graça de Deus manifesta no Filho Cristo Jesus. Isso é graça. E é isso que eu quero lhe apresentar nessa noite. Uma rota então que tirará você desse julgamento. Uma rota que talvez você olhe e fale, eu não consigo entender, por que o justo sofre tanto? Porque coisas boas acontecem às pessoas ruins e coisas ruins acontecem a coisas boas. Eu quero te oferecer então, quero lhe apresentar, melhor dizendo, uma rota que não nos torna imediatamente perfeito, mas uma rota que nos salva, que nos perdoa os nossos pecados, uma rota que nos direciona para a cruz do Calvário, aonde nós encontramos perdão e graça na pessoa de Jesus. É isso que eu quero lhe apresentar nessa noite. Eu quero lhe apresentar nessa noite a rota aonde nós vamos encontrar perdão para os nossos pecados, a mudança para a nossa vida, a transformação da nossa mente. A rota que chega até a cruz do Calvário, na qual, nessa cruz, encontramos então a verdadeira alegria e satisfação na pessoa de Jesus. Eu não sei se eu sou o único aqui que vive essa mesma crise do pregador. Talvez você também viva essa mesma crise,
Mas eu preciso reafirmar então para você relevar, para refletir e praticar. Nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito. Porque quando nós falamos ou pensamos, porque essas coisas acontecem com essas pessoas e com nós não, na verdade nós estamos desejando as coisas que eles têm, achando que assim somos merecedores daquilo. E na verdade, nós não precisamos de muito. O que é a vida, pregador? O que é a vida, ó Eclesiastes? A vida é sentar à mesa com a sua família e dar graças a Deus pela refeição de cada dia. A vida é ver Deus te dando uma nova oportunidade todos os dias, o sol se colocando e nascendo. Isso é a vida. A vida é amar e ser amado, a vida é consolar e ser consolado, a vida é abraçar e ser abraçado. Isso é a vida. Mas também viva numa forma, caminhando na história, com os olhos acima do sol, porque nós sabemos que nós, os que tememos a Deus, se você teme a Deus, se você reverencia Deus, se você deseja Deus, mesmo que parece que 70, 80, 60 anos, parece que as coisas estão difíceis, está se tornando cada vez mais difíceis, mesmo que se apresente a vida dessa forma, nós sabemos que aqueles que temem a Deus, terminarão em situação melhor. Eu quero orar com você nesta noite, eu quero que você feche os olhos, e eu quero pedir a você, se você ouviu essa palavra, seja aqui presencial ou online, e você então se indaga com essas coisas, eu quero dizer a você que você pode então fazer uma nova rota para a cruz do Calvário e receber de Deus perdão e graça através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitando como único, suficiente e único mediador o nosso Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele. Nós vamos orar e o grupo de louvor vai cantar, mas eu também preciso pedir perdão a Deus, porque eu vivo essa crise aqui, e Deus sabe disso, eu só não tenho muitas vezes coragem de verbalizar, mas eu vivo essa crise interior, e eu preciso pedir perdão a Deus. E se você se compactua com esse mesmo sentimento que eu tenho, ore também a Deus, peça para Deus. Nós estamos em santidade progressiva, vivendo o aperfeiçoamento diário, e Deus vai nos mudando. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, eu quero pedir perdão dos meus pecados primeiramente, perdão das minhas falhas, das minhas transgressões, dos meus pecados por pensamentos e atitudes, Deus, em nome de Jesus, Pai, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, transforma-me cada dia mais, o Teu Evangelho venha, Senhor Jesus, cada dia mais mudar a minha vida, mudar meus pensamentos, minhas atitudes, em nome de Jesus, Pai, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor continue, Deus, continue, Senhor, através dessa bendita palavra, Senhor, falando em nossos corações, Senhor, porque às vezes nós vemos as situações, e nós até mesmo não concordamos com certas coisas, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa-me, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai Todo-Poderoso, se há alguém nesta noite entregando a vida a Ti, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai, dê força a ele, Pai, dê força a ela, Deus, nessa jornada, nessa caminhada, em nome de Jesus, Pai, Pai eterno, todo-poderoso,
Ó Senhor Jesus, abençoa cada lar, abençoa, Senhor, a cada família, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa a nossa nação, Deus, em nome